Vários aspectos que serão analisados pelos nossos comentaristas e de que forma essa alteração pode mexer com você, que é usuário das redes sociais. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou uma série de mudanças na política de moderação de conteúdo de suas redes sociais para combater a censura. Uma das principais alterações está no fim do programa de checagem de fatos, criado sob a alegação de combater fake news ou disseminação de notícias falsas. Zuckerberg revelou que essa é uma prática enviesada e colaborou mais para a destruição da verdade do que para a sua criação. O CEO da empresa, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou ainda que vários países da América Latina têm uma espécie de tribunal secreto, que pode inclusive ordenar às empresas o que devem remover ou não, e isso de forma sigilosa. Por fim, Mark Zuckerberg disse estar na hora da Meta voltar às raízes em torno da liberdade de expressão, pois chegou a um ponto em que existem muitos erros e muita censura, revelando ainda que o próprio governo dos Estados Unidos e parte da mídia tradicional pressionaram a plataforma para censurar cada vez mais. Vários aspectos que a gente precisa trazer, destacar e analisar. Vamos chamar o Roberto Mota, ao vivo no Rio de Janeiro, vai trazer suas impressões. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Claro, primeiro queria que você trouxesse suas impressões para esse anúncio da Meta de abandonar esse programa de checagem de fatos, né, o fact-checking, e também, claro, há quem diga que esse seria o fim da censura para quem usa Facebook, também Instagram e até WhatsApp. O que pode ter motivado essa decisão de Mark Zuckerberg, hein, Mota? Essa é uma excelente pergunta, Daniel. Essa é uma excelente notícia, extraordinária, mas que a gente precisa analisar com cuidado. Então, primeiro, boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu devo confessar que quando eu vi essa notícia, eu primeiro achei que fosse fake news. Eu fiquei um bom tempo pesquisando se era verdade, até confirmar que era verdade mesmo. Sem nenhum exagero, e parece o início de uma nova era. Talvez Mark Zuckerberg tenha assistido aqui o Pingos nos Is, as inúmeras vezes em que a gente denunciou essa atividade das redes sociais como o que ela é e sempre foi, censura. Nenhuma rede social tem o direito de me dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Se eu não estiver violando a lei, eu posso dizer qualquer coisa. Não é papel da rede social determinar o que eu posso ou não posso dizer, mas era exatamente isso que o Facebook fazia até ontem. É exatamente isso que a maioria das redes sociais ainda faz, com exceção do X de Elon Musk. Então a gente vai analisar vários aspectos dessa notícia, mas é importante resumir isso. Eu acho que é uma gigantesca vitória da liberdade de expressão de Donald Trump e de Elon Musk. É uma vitória histórica dos valores ocidentais, principalmente da defesa da liberdade. E isso pode marcar um ponto de virada. Mas, acima de tudo, esse evento é principalmente uma derrota da esquerda progressista, socialista, radical, identitária, hipócrita e totalitária. E eu faço votos que novas derrotas venham e se espalhem pela política, pela mídia, pelo entretenimento, pelo sistema de ensino, pela cultura e principalmente na aplicação da lei e da justiça. Pois é, o Mota é um usuário de rede social, tem muitos seguidores em várias contas e daqui a pouco ele vai trazer também uma análise sobre como deve ser esse novo sistema, que possivelmente a Meta vai adotar, que é a comunidade de notas, né? Na verdade, a comunidade, os usuários acabam indicando se aquela notícia tem alguma falha, algum problema, ele vai analisar isso, porque o X, por exemplo, já adota essa sistemática. Então a gente também vai tratar disso. O Nelson Kobayashi, que vocês conhecem de vários programas aqui da Jovem Pan News, está com a gente nesta edição. Koba, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Estamos repercutindo essa decisão, esse anúncio de Mark Zuckerberg.
A Meta vai abandonar a sistemática de checagem de fatos e deve adotar essa nova política de participação dos usuários para indicar quando uma publicação tem algum tipo de problema ou não. Ou seja, não é uma comissão da verdade da empresa que vai determinar se aquilo é nocivo ou não, vai retirar ou não o conteúdo. Na verdade, os usuários acabam fazendo colaborações e o usuário da rede social, a partir daquelas informações, decide, né, se aquilo é relevante ou não para você. O que representa esse anúncio de Mark Zuckerberg? Bem-vindo mais uma vez. Bom, primeiro, muito boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas aqui dos Pingos nos Is, sempre um prazer estar com vocês aqui e também a toda a audiência que nos acompanha neste programa. Eu quero começar dizendo para as pessoas não se enganarem. O Zuckerberg é um capitalista de mão cheia, ele é um dos poucos bilionários que tem mais de 200 bilhões de dólares e ele está simplesmente fazendo negócios, porque ele sabe que isso agrada o novo governo americano, isso agrada o Donald Trump. Tanto que esta mudança vai acontecer inicialmente só nos Estados Unidos. Ou seja, lá faz bem para ele se adequar às novas ideias, novas opiniões, ao que pensa o novo presidente que vai ser empossado a partir do dia 20. Então ele faz um aceno ao Donald Trump, que já tem as suas boas relações com o Elon Musk. Ou seja, ele vê um concorrente se dando muito bem com o novo presidente, ele faz ali um aceno justamente para mudar essa política de checagem de fatos. Não mais uma agência de checagem interna ou externa da própria rede social, mas agora com as notas da comunidade, o que já é o usual no Twitter, no X, ou seja, está copiando o Twitter e isso é um aceno ao novo presidente. Mas aqui no Brasil, por exemplo, não vai mudar nada. Por enquanto, vai continuar do jeito que está, porque lá ele agrada o Trump mudando e aqui provavelmente vai agradar o governo daqui, e não só o governo, mas os poderes constituídos que, vez ou outra, estão falando sobre as redes sociais, agradando os poderes daqui da maneira como está com essas metodologias de checagem, com agências de checagem de fatos e não com as notas da comunidade, que por aqui no Brasil vai permanecer tão somente no X, no antigo Twitter. Ou seja, eu não me enganaria, é mais uma medida de alguém que visa o lucro, que visa a exploração econômica das redes sociais. Lá nos Estados Unidos faz bem mudar, aqui não faz. Essa é mais uma manobra econômica, administrativa, empresarial do Mark Zuckerberg. Pois é, mas alguém talvez se pergunte, mas por qual razão ele citou os tais tribunais secretos da América Latina? Daqui a pouco o Koba vai também analisar isso. A gente vai fazer só um primeiro giro com os nossos comentaristas. Delegado Palumbo também conectado e muito ligado, né, no noticiário. Esse é o principal destaque de hoje. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Para quem não sabe, delegado Palumbo também é um heavy user de redes sociais, tem muitos seguidores, acompanha diariamente o que é postado nas principais redes que as pessoas se utilizam, né, delegado Palumbo? O que achou desse anúncio da Meta, o anúncio de Mark Zuckerberg de abandonar o programa de checagem de fatos, o fact-checking, pelo menos inicialmente nos Estados Unidos, né, mas que no futuro outros países poderiam receber o mesmo tipo de alteração, de mudança. O que é preciso considerar em relação a essa decisão? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Kobayashi, toda a nossa audiência. Eu fiquei feliz, já é um bom começo, embora seja, como o Kobayashi falou, só nos Estados Unidos por enquanto, mas não deixa de ser um início, e isso é uma luz no fim do túnel. Afinal de contas, eu acho que todo usuário de redes sociais aqui no Brasil, de Facebook, Instagram, já tomaram punição e não conseguiram entender absolutamente nada porque estava vindo a punição. Eu mesmo já tomei em véspera de eleição para vereador, para deputado, fiquei impedido de fazer live. Eu não posso defender as minhas bandeiras, né? A maioria dos políticos não pode defender as suas bandeiras com liberdade. Por exemplo, a gente não pode falar sobre aborto. Nós não podemos falar sobre a liberação das drogas, que eu sou contra. Eu não posso sequer postar armas, e eu sou armamentista, não posso. Já postei quadros de armas e tomei punição. Ou seja, não tiveram o mínimo bom senso de verificar que eu não estava fazendo apologia ao crime, era apenas um quadro com uma arma de fogo e resolveram me punir. Aí você entra com uma contestação, eles dão a resposta que eles querem, dizem que a gente está indo contra as diretrizes da plataforma, mas eles não falam quais são as diretrizes. Então, uma pessoa que, como eu, sou a favor da vida, contra o aborto,
eu não posso me manifestar, eu tenho que me manifestar por gestos, ou então cortar a palavra aborto, colocar um pi, como se eu estivesse falando um palavrão, literalmente isso. Então eu sou a favor da liberdade. E é claro que tem uma liberdade, uma censura velada, sim. É lógico e é evidente que muitos políticos querem acabar com as redes sociais pelos motivos que nós já expusemos aqui várias vezes, durante vários programas. Um deles é que eles não se conformam, que novos políticos estão em ascensão, sem dinheiro, sem apoio político, somente usando a tela de um celular, cuja mensagem chega no estado inteiro, chega na cidade inteira, chega no país inteiro. Então eu vejo com muito bons olhos essa notícia que foi recebida hoje, com muita alegria. Eu espero que isso seja o começo do fim de uma liberdade de expressão plena que todo mundo tem que ter. Quem cometer crime, que responda por isso. O Código Penal tipifica condutas criminosas, como ameaça, difamação, calúnia, injúria, e isso é tipificado no Código Penal. Se cometer, se extrapolar, se sair dos limites da lei, as pessoas devem responder criminalmente por isso, e não simplesmente banir uma pessoa, acabar com a rede social, quando ela é, por exemplo, contra o aborto, como eu e muitas pessoas são. Voltar com o Roberto Mota, porque eu acho que tem vários pontos, alguns em que os nossos comentaristas discordam. Mota, tem muita gente que relaciona essa mudança de rota na Meta à chegada de Donald Trump à Casa Branca. Claro, talvez por ser um cenário em que se prega o direito à liberdade de expressão, mas também tem esse outro lado que o Koba acabou se debruçando, né, sobre uma questão mercadológica, empresarial. Mark Zuckerberg pensando também em tornar o Facebook mais alinhado ideologicamente a Donald Trump, talvez fosse mais interessante para ele, enfim. E tem ainda uma terceira hipótese, né? Foi um programa de fast-checking mal avaliado, não foi um programa que deu certo, acabou censurando e retirando muita publicação de forma injusta, e por essa razão a empresa decidiu tomar essa medida. Mas queria que você também trouxesse essa análise sobre a chegada de Donald Trump à Casa Branca, de que maneira isso motiva a Meta a tomar essa decisão. É evidente que essa foi a razão, né? É evidente que se a presidente agora fosse Kamala Harris, talvez o Zuckerberg estivesse anunciando a criação de um filtro maior, de mais comitês de censura, é evidente. Eu não vejo contradição nenhuma entre o fato de que a Meta é uma empresa que busca lucro e está buscando usuários para o seu produto e quer ganhar dinheiro. Eu não vejo contradição nenhuma entre isso e reconhecer que a Meta avançou por cima da liberdade dos americanos. Porque é isso que o Mark Zuckerberg fez. Ele fez o meia-culpa. Ele admitiu que colaborou com o Estado americano para censurar americanos. Exatamente a mesma coisa que fez a rede social Twitter, antes de ser rebatizada para X. Quando o Elon Musk publicou os arquivos do Twitter, ficou demonstrado, provado, que agências do governo americano tinham acesso direto a funcionários do X e mandavam, olha, censura esse sujeito aqui, diminui o alcance desse post. Isso é uma coisa gravíssima. Eu acho que é evidente que o Zuckerberg olhou para o novo vento que está soprando no mundo e disse, se eu quiser sobreviver, eu tenho que me adaptar. É evidente que ele fez isso por interesse. Eu não acho que o Mark Zuckerberg fez isso por generosidade ou por altruísmo e nem por convicção. Porque se fosse convicção, ele teria feito na administração Biden, como o Elon Musk fez. O Elon Musk fez isso e recebeu críticas severas, foi duramente atacado pela esquerda americana. Inventaram um monte de coisas contra ele, porque ele cometeu o crime de acabar com a censura no X. Então, agora nós estamos entrando em um novo tempo. Até onde irão esses ventos da liberdade? Ninguém sabe. Que empresas vão seguir essa tendência e que empresas vão continuar apegadas ao modelo de censura, de combate à informação? Ninguém sabe dizer isso. O que a gente sabe, a gente pode ver isso refletido
nas últimas semanas, na mídia internacional, um reconhecimento de que a era woke, a era desse progressismo identitário radical, está acabando. É isso que a mídia internacional está dizendo. Isso implica em uma série de coisas. Uma das consequências é isso que a gente está vendo agora no Facebook, que é o desmonte de um mecanismo de censura que nunca devia ter existido. Eu acho que Zuckerberg perdeu uma oportunidade de ouro de ter feito isso no ano passado, ou de nunca ter implantado isso. Mas, dos males, o menor. Vamos aguardar para ver quais serão os reflexos dessa mudança de política aqui no Brasil. Pois é, será que essa movimentação de Mark Zuckerberg vai estimular um movimento muito maior com outros empresários, várias redes sociais em outros países? Enfim, só destacando e relembrando, o Koba trouxe isso há pouco, essa mudança vai começar inicialmente nos Estados Unidos, talvez depois atenda também os outros mercados de outros países. Agora, Koba, Mark Zuckerberg, nesse anúncio, citou medidas que foram tomadas em tribunais secretos da América Latina, né? Decisões que foram determinadas a retirada de conteúdos. Ele não citou nenhum país especificamente, né? Mas muitos viram que foi um recado, principalmente para a justiça brasileira. Você entende dessa forma também? Entendo sim, faz sentido, pode ser. Aliás, isso só faz coro a outras denúncias feitas anteriormente pelo Elon Musk, denúncias que antecederam todo aquele entrevero com a situação jurídica do Twitter, do X aqui no Brasil, representantes comerciais, o bloqueio da rede em todo o território nacional, depois uma volta atrás da plataforma, enfim, antes daquilo tudo, as denúncias do Elon Musk foram exatamente essas. Claro que naquela ocasião ele fazia isso de uma maneira muito mais explícita, o Mark Zuckerberg preferiu fazer isso de uma maneira um pouco mais velada, mas dá para interpretar de que estão falando da mesma coisa. Agora, esta questão desse discurso dele em prol da liberdade de expressão, de que é importante fazer esse recálculo de rota, não me convence porque meia-culpa é não meia-culpa. É não nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de convicção, porque se fosse seria para todo mundo, para onde tiver uma rede social do Facebook, do Instagram, isso mudaria, mas ele está mudando só de acordo com a conveniência política lá nos Estados Unidos. Essa mesma pessoa que está falando agora de liberdade de expressão é o dono da rede social aqui no Brasil, onde você publica mensagens conservadoras e ele não entrega para os usuários. É o dono da plataforma aqui no Brasil, onde você faz posts de determinado político e ele simplesmente não entrega para ninguém. Tem poucas visualizações, poucas curtidas, poucos comentários. O algoritmo é trabalhado para que isso não seja entregue, principalmente no Facebook. O Facebook ele entrega qualquer tipo de besteira, vídeo que não ensina a fazer nada, vídeo que tira tempo, vídeo contraproducente, ele entrega aos milhões de views. Agora, conteúdo jurídico de crítica política, no Facebook não tem engajamento, diferentemente do X, por exemplo. A gente lembra que o X ficou fora do ar aqui no Brasil em um período eleitoral, onde as críticas e as manifestações políticas seriam muito importantes. Isso, de alguma maneira, pode ter afetado também o resultado final das eleições. Ou seja, as plataformas que ficaram, que são justamente essas do Mark Zuckerberg, não engajam algum tipo de viés político e isso não é tão transparente, esse algoritmo não é tão público assim. Então, até de uma maneira estranha, né? De um lado apresenta muito conteúdo, de outro lado não apresenta. Se fosse um recálculo de rota, uma meia-culpa sincera, genuína, isso valeria também aqui para o Brasil para os seus conteúdos. Tiro curto, se um democrata vier a suceder Donald Trump, ele pode revisar muda de ideia, ele muda de ideia de novo, rapidamente. Agora, delegado Palumbo, muitos se perguntam, essa mudança na política da Meta, anúncio inclusive de Mark Zuckerberg, isso poderá ter muitas consequências, inclusive aqui no Brasil e também na atividade legislativa, né? Havia expectativa de que talvez alguns parlamentares tentassem alterações naquele projeto que prevê a regulação das redes sociais. Mas vários artigos no dia de hoje entendem que essa mudança, esse posicionamento da Meta
pode enfraquecer esse grupo porque quer regular as redes sociais. Você entende que pode ter algum tipo de relação na ideia daqueles parlamentares que querem criar regras e mais regras para determinar o que você pode ou não postar? Sim, são esses mesmos parlamentares que estão desesperados aí com a ascensão de novos políticos. Eles querem porque querem, como você mesmo falou, Caniato, regular, censurar. E aí o nosso Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, também já deu algumas diretrizes que pretende sim regular, o que é um absurdo, que eles estariam fazendo isso, usurpando a função de deputados e senadores. Se tiver que passar alguma lei, tem que ser na Câmara Federal, através do sistema bicameral. Deputados e senadores decidindo o que é melhor, são representantes do povo. E se passar isso, eu que sou completamente contra, vou me curvar. Afinal de contas, é a vontade do povo. Mas eles estão desesperados com isso. Eles querem, porque querem, de qualquer forma, não é regular, não. A palavra certa é censurar, como o Caniato falou. Censuraram, né? Tiraram a rede social X no momento de campanha eleitoral. E quem mais usa o X, os maiores usuários, são os conservadores. E acaba prejudicando, sim. Você pega um usuário que é candidato a qualquer cargo, com 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Isso faz falta. E, geralmente, esses candidatos, eles não se utilizam de dinheiro, eles não recebem fundo partidário, eles não têm tempo de TV. O que eles têm é uma tela de celular ou um computador para passar a sua mensagem para milhares de pessoas. E vocês sabem muito bem que para você conseguir 10 mil seguidores é muito difícil. 100 mil mais ainda, 1 milhão é muito difícil. E aí você consegue isso na raça, sem comprar, porque eu tenho muita gente que compra seguidores, compra engajamento, compra curtida, simplesmente vem uma decisão, tira isso de você, ou seja, quem é que vai levar vantagem nisso? Aquele político que está acostumado a trabalhar com muito dinheiro, com dezenas, centenas, até milhares de pessoas trabalhando na sua campanha, ou aquele outro que só tem a rede social, um telefone para fazer campanha, a família e meia dúzia de amigos para fazer. Então é evidente que eles estão desesperados e eu não acredito que eles vão desistir, não. Eles vão insistir e vão persistir que por eles, se todas as redes sociais saíssem do Brasil e a gente voltasse só até a mídia convencional, as televisões abertas em especial, rádios e diário oficial, para eles estaria tudo perfeito e ajustado. Pois é, Mark Zuckerberg chegou a mencionar que as redes sociais da Meta vão retornar às origens. Agora, Mota, de que maneira essa decisão pode impulsionar um movimento muito maior com outros empresários, outras redes sociais? E de que forma isso acaba enfraquecendo esse grupo que luta para regular as redes sociais aqui no Brasil? Várias pessoas entendem que o projeto não avança no Congresso, agora, já no Supremo. Caniato, nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode dizer que o jogo virou e acabou para quem defende a censura. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa conversão, vamos chamar assim, conversão por interesse, é lógico, do Mark Zuckerberg, vai ser seguida por todas as outras plataformas, porque os argumentos do governo Donald Trump provavelmente são muito bons, os motivos, inclusive na declaração, eu estou vendo aqui uma entrevista do Mark Zuckerberg, e ele diz explicitamente, olha, não há dúvida de que houve uma mudança em relação aos últimos 4 anos. Antes, nós tínhamos uma pressão muito grande, política e social, para fazer moderação de conteúdo e para fazer censura. Mas agora entrou uma nova administração. Está chegando um novo presidente que é um grande defensor da liberdade de expressão e isso faz a diferença. É isso, o vento mudou de direção e ele não vai ser bobo de ficar encarando um vento que está na direção contrária. Agora, eu não tenho a mínima ideia de qual vai ser esse impacto aqui no Brasil. Eu vejo a possibilidade de todo tipo de cenário, inclusive esse que o delegado Palumbo citou. Eu vejo a possibilidade da pressão a favor de censura, regulamentação, né, essa palavra fofa que usam, regulamentação com muitas aspas. Eu vejo, inclusive, a possibilidade de isso aumentar e das redes sociais acabarem se retirando do Brasil como resultado dessa pressão.
Eu subscrevo inteiramente o que o delegado Palumbo disse. Eu acho que para muitos políticos, para muitas autoridades, isso seria um sonho realizado. Quem sabe o governo federal não cria uma própria rede do Estado brasileiro, eu já até sugeri o nome. Eles criaram a estatal espacial chamada ALADA, podem muito bem criar uma rede oficial chamada CALADA, onde a sua opinião tem que ser escolhida de um cardápio de opiniões já pré-selecionadas pelo Estado brasileiro. Quem sabe essa rede social não vai ser administrada pelos Correios, ajuda os Correios a tapar um pouco desse déficit de 2 bilhões de reais. Eu acho que isso é um cenário completamente possível, como também é possível o cenário oposto. Eu vejo que pode acontecer um cenário em que, de alguma forma, que eu não sei descrever agora, a ficha caia aqui no Brasil. As pessoas percebam que o vento mudou, que o mundo mudou e o Brasil, inclusive as redes sociais, se ajuste a essa nova realidade. Uma realidade em que onde você pode dar a sua opinião sem medo de sofrer consequências terríveis. Uma realidade onde você pode postar com bom senso, lógico, nas redes sociais, sem receber um aviso tolo da rede social de que você violou um padrão da comunidade, mas a rede social não pode dizer qual foi a postagem que você fez que violou e nem qual foi a regra que você violou. Aconteceu comigo, eles só dizem para você, violou e agora vai ser punido. Então aguente isso. Eu espero, sinceramente, que esse tempo não esteja longe de acabar. Você, Nelson Kobayashi, de que forma essa decisão, e claro, projetando caso o Facebook ou a Meta tentasse implementar esse sistema aqui no Brasil, de que maneira isso poderia mexer também com uma dinâmica que a gente vem acompanhando, principalmente no nosso legislativo, em que tem um grupo que luta de forma fervorosa para regular as redes sociais. Inclusive, foram ajuizadas ações no Supremo Tribunal Federal que podem, inclusive, ditar um novo entendimento e impactar a maneira como as pessoas utilizam as redes sociais. Só trazendo duas repercussões para você, para até ajudá-lo no comentário. Governo federal chamando o fim da checagem na Meta de convite à extrema-direita. E uma outra informação, a decisão torna a regulação das redes urgente. Palavras do advogado-geral da União, Koba. Olha, primeira questão, se o fim da checagem oficial e o uso das notas da comunidade fosse um convite para a extrema-direita, seria dizer que a maior parte dos usuários da rede é de extrema-direita, ou seja, majoritariamente seriam extremistas, o que não é verdade. A gente tem nas notas da comunidade uma espécie de controle social da informação. Não adianta alguém ou poucas pessoas trazerem às redes sociais uma informação sabidamente inverídica, que a maioria das pessoas vão poder questionar aquela informação e sem censurar, sem tirar do ar, simplesmente colocando embaixo ali daquela informação uma correção, um comentário, um arquivo, uma imagem, um documento que possa contrapor aquela informação. Acho que isso é a plenitude da liberdade de expressão. Você tem liberdade para falar o que quiser, mas também esteja apto, esteja pronto para receber também qualquer tipo de contraponto, até mesmo questionando a veracidade da sua informação, sem ninguém ter a sua voz calada, mesmo aqueles que eventualmente se equivoquem na produção de conteúdo. Isso seria, de alguma maneira, bom porque há um controle social, ou seja, não há convite nenhum a nenhum extremismo com o uso das notas da comunidade, e o Twitter está aí para comprovar isso. A segunda questão que você traz, qual é mesmo, Caniato? Não, a manifestação do advogado-geral da União dizendo que, a partir dessa decisão, se torna urgente a regulação das redes sociais. Não é urgente a regulação no Congresso das redes sociais, apesar de que se haver qualquer tipo de regulamentação que venha do Poder Legislativo, porque o Judiciário já tomou conta e nós já estamos com um processo em julgamento discutindo a constitucionalidade ou não de alguns artigos do Marco Civil da Internet e que vai gerar alguns novos regramentos por força de decisão judicial.
A partir da decisão judicial, se ela for de fato seguida pela maioria dos ministros, como os votos relatores indicam, os votos condutores dos relatores indicam, a gente já vai ter uma rede social do consenso, onde não vai poder ter nenhum tipo de controvérsia, de questionamento, de contraponto, porque se alguém ir lá e denunciar, a rede social simplesmente vai tirar do ar, com base no risco. Se for arriscado que algum juiz daqui a algum tempo venha dizer que essa mensagem, esta publicação é uma desinformação e eu vou responder por isso, eu simplesmente tiro do ar. Então a gente vai passar a ter uma rede social só de conteúdos fofos. Paz no mundo, só coisas boas, a rede social dos ursinhos carinhosos, sem nenhum tipo de controvérsia, porque é assim que vai ficar depois desta decisão, se ela vier a ser acompanhada pela maioria da Corte no Supremo Tribunal Federal. Não vai precisar nem da regulamentação no Congresso, onde deveria ser a casa da discussão.